Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Salmos 119, verso 128. Que precioso texto esse. Eu considero justos os teus preceitos. Por outro lado, condeno o caminho da falsidade. Os preceitos de Deus e a falsidade não têm como andar juntos. São antagônicos. E diz assim, eu considero justos os teus preceitos. Eu odeio, eu desprezo, eu não quero o caminho da falsidade, eu quero o caminho da verdade. É isso que está dizendo assim, esse texto. A verdade é melhor do que a falsidade. É a palavra de Deus. E esse é o seu programa Reavivados por sua palavra. A gente tem o propósito de estudar um capítulo da Bíblia a cada dia com você. É um processo da Igreja Adventista, já é a terceira vez. E tem beneficiado muita gente. Inclusive, eu também tenho sido beneficiado. Tem me ajudado bastante a estudar a Bíblia todos os dias. E estudar com você também. Preparar os programas, estar aqui para levar a palavra do Senhor até o seu coração. Estamos às 6 da manhã, todos os dias aqui, às 3 horas da manhã, com a repetição do outro dia. Então, um forte abraço para você. Também estamos no NT Play e lá há outros conteúdos. Estamos no Spotify, no Deezer. Ali você pode ouvir o programa no seu carro, em qualquer lugar, seu fone de ouvido. E estamos também no YouTube. Um forte abraço para você, que é dessa família do Reavivados, como as pessoas costumam dizer ali. Você que manda mensagens diárias, comentando as passagens, você que nos incentiva. Olha, eu tenho recebido muitos incentivos ali e agradeço as pessoas que estão orando por mim e pela equipe toda aqui da Novo Tempo. Somos gratos pelas orações, elas é que nos sustentam. Você tem a certeza disso. E obrigado por compartilhar isso. Também oramos por vários ali durante o dia. Bom, a gente tem a alegria de passar para você uma revista que na realidade é um livro. Trata-se desta revista, O Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. São quase 100 páginas aqui, um material precioso para você estudar e para recomendar aos seus amigos também. Neste número telefônico que aparece aqui, você pede a sua revista. Então você vai fazer a sua inscrição para recebê-la. Nome, endereço que você quer receber, sem problema nenhum, tá bom? Da mesma forma, você pode passar para os seus amigos este número telefônico e convidá-los para estudarem esse mesmo tema que é empolgante, tá certo? Mas tudo isso graças aos Anjos da Esperança, que nos apoiam financeiramente com suas ofertas regulares. São pessoas que acreditam que o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo, em português e espanhol. É isso que a gente faz aqui, através das mídias sociais, os cursos bíblicos, TV, rádio e muito mais que vem por aí. Cada dia a gente tem uma coisa nova aqui no Novo Tempo. Deus tem abençoado ricamente aqui esse processo todo. Então, se você quiser saber mais sobre como se tornar um anjo da esperança, uma anja ou um anjinho, basta ligar para esse número que está aqui. Ele vai aparecer outras vezes aqui em nosso programa. Bom, o que acontece aqui no capítulo 20, mas é importante lembrar o que aconteceu no capítulo 19. Foi a preparação para Deus começar a dar os mandamentos e diversas outras leis para o povo de Israel, que estava completamente necessitado de orientação espiritual. Muitos trouxeram o Egito consigo, saíram de lá, mas trouxeram o Egito consigo e estavam num dilema muito grande. Depois do intervalo a gente vai ver este belíssimo capítulo 20 e você vai conhecer mais sobre a lei de Deus. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou agora, está estudando esse tema lindo, esse capítulo lindo. Vamos estudar, não é, o capítulo 20 de Êxodo.
É um capítulo que tem muitas lições, mas tem alguns ganchinhos e a gente precisa entender bem esses ganchinhos para que enxerguemos a beleza deste capítulo. Alguns têm medo desse capítulo. Fala sobre lei, esse e vários outros que vão vir aqui para frente. Fala sobre lei, sobre dia de guarda, isso aí, foi abolido, não foi abolido. Vamos ver o que diz a Bíblia, né? A Bíblia tem um contexto só. A Bíblia não tem mudanças. As palavras não mudam de tempos em tempos. E nós acreditamos que este livro é a palavra de Deus. Ele não contém, ele é a palavra de Deus. Não é a palavra aqui, esse tio, essa vírgula, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ideia de Deus sobre o texto. A ideia de Deus que está no texto. Então isso é importante, muito importante. Os 10 mandamentos é o título aqui, mas eu colocaria um outro título, relacionamento moral. Porque a lei existe. Se eu não me relacionar com ela, então não tem nenhum sentido. O remédio está lá. A prescrição médica foi feita. O remédio está lá na farmácia. Bom, eu posso comprá-lo. Beleza, parabéns, comprou o remédio. Agora eu posso deixá-lo na minha estante. Posso guardá-lo na cozinha, onde quiser. Se eu não usá-lo, não serve para nada. Que serve para aquele remédio? Não serve para nada. Se eu não usá-lo, tem que haver um relacionamento. Remédio, paciente, não é verdade? Orientações em todos os aspectos, aconselhamentos em todos os aspectos. Tem que haver uma relação, é dinâmico isso. Se não for dinâmico, não serve. Então, os 10 mandamentos não terão nenhum valor se eles continuarem aqui na Bíblia e não entrarem no seu coração. Embora a Bíblia diga que Deus colocou esses mandamentos no coração, né? Qualquer sociedade sabe que matar não é uma coisa boa. Qualquer sociedade sabe que roubar não é uma coisa boa. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que aplicar isso na vida. E eu gosto desse capítulo porque ele começa assim: então falou Deus todas estas coisas. A gente se lembra, Moisés estava lá, arregimentou o povo, fica longe do Sinai, né? Deus falou através de trovões, aí disse Moisés, sobe você, os anciãos, sobe. Você e Arão podem subir, mas o povo fica embaixo. E agora ele começa a dizer, eu sou o Senhor. Liga isso aos deuses do Egito. Aqueles que foram desafiados enquanto as pragas caíam. Até a última praga, a 11ª, né, que eu tinha mencionado. Faraó caiu. Faraó é a encarnação de Horus, é Deus também. Então o último caiu. Então diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, essa terra cheia de deuses. Te tirei da casa da servidão. Deus tira o povo do Egito da casa da servidão e lhe dá lei. A lei é para pessoas livres. Livres. A lei não é para pessoas presas, servas. É para pessoas livres. Deus libertou e deu a lei. Aí vem, são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é reconhecer a Deus como único. Não terás outros deuses diante de mim. Esqueçam as coisas. O contexto é o Egito aqui, tá? Não olhem para o Egito. Esqueçam os deuses do Egito. Ele já começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quer dizer, os deuses do Egito, entre aspas, não puderam me suportar. Não fizeram nada, porque eles não existem. É Satanás trabalhando atrás deles e Satanás é menor do que Deus. Ele é criado. Então, reconhecimento único, reconhecimento de que Deus é único. O verso 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança que está lá em cima, que está... Isso é reduzir a Deus. Você faz uma imagem de escultura para ser seu objeto de adoração, Deus. Diz, não faça isso, isso é reduzir a Deus. Quando você diz Deus é assim, Deus é assado, vamos adorá-lo, olha aqui.
Você o reduz. A grandeza dele está em não sabermos como ele é. Essa é a grandeza. O mistério da Trindade. Essa é a grandeza dele. Essa é a grandeza. E ele vai aqui, então, adorando somente ao Senhor, reconhecendo somente a Ele como Deus. O verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, honrando o nome de Deus. É simplesmente falar assim, Deus é isso, Deus não é isso. Honrar o nome é honrar o caráter, honrar o que Deus fez. É não colocar a Deus no panteão dos deuses que você tem. Porque Ele é o único, Ele é o maior. Ele é o suficiente Deus que salva. A lei é feita para pessoas livres. Por favor, reconheça a Deus como único. Adore ao Senhor, somente ao Senhor. Aqui diz, honre o nome de Deus. Honre o nome de Deus na sua vida e na sua adoração. Aí o verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aqui dá uma razão muito grande. Você vai trabalhar 6 dias, vai descansar o 7º. Olha lá, lembra-se do maná? Cai 6 dias, 6º dia pega em dobro, porque no sábado não vai cair. O sábado é uma coisa que antecede esse momento. Ele não aparece aqui nesse momento em primeiro lugar, em primeira mão. O 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, ninguém. Porque aí tem uma razão, que em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, remonta o quê? A criação, Gênesis 1. Não foi agora. Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Esses 4 mandamentos são aqueles que têm que ver com Deus. Os 4 mandamentos, não terás outros deuses, não adorarás a outros deuses, não farás imagem, escultura e tal, não desonrarás o nome de Deus e lembra-te do sábado. Este primeiro mandamento é importantíssimo. Se você considera outros deuses e não só esse Deus, o Deus maravilhoso existente, não há outros deuses diante de ti, de mim, não terás, aliás, outros deuses. Se você quebra esse mandamento, todos os outros vão para o espaço. Porque daí não tem sentido você adorar somente ao Senhor. Se você tem outros deuses diante dele, não faz sentido. Você adorar somente ao Senhor, não faz sentido honrar o nome de Deus, não faz sentido guardar o dia, honrar o sábado. Não faz nada disso faz sentido. 6 mandamentos seguintes têm que ver com o homem, os 4 primeiros com Deus, os 6 últimos com o homem. Primeiro, honrando pai e mãe. Segundo, honrando a vida, não matarás. Honrando o casamento, não adulterarás. Honrando a propriedade pessoal, não furtarás. Honrando a verdade, não dirás falso testemunho. E honrando os desejos, que eles não sejam sórdidos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Aqui que a igreja romana dividiu em 2 mandamentos, não a casa e a mulher, porque tirou o segundo, não farás para ti mais escultura, né? A igreja romana tirou isso daqui. Mas o essencial dos 10 mandamentos é que eles foram feitos para a nossa vida, uma vida de responsabilidade. Não é só viver por aí, ver o dia a dia, então viver um dia com regras. Essas regras foram feitas pelo Senhor para não para tirar nossa liberdade, mas para nos proteger. Quando você lê na estrada 110 por hora, o que isso quer dizer? Que essa estrada foi feita para andar a 110 por hora para você não ter acidentes. Se você respeitar a velocidade, você não vai ter acidentes. 30, curva fechada à direita. Se você diminuir a velocidade a 30, você não vai ter acidente naquela curva. Então, quem colocou ali precisa ser respeitado.
porque está protegendo você. Amém? Aqui também Deus está me protegendo. Deus está me protegendo. Deus está dizendo, não vai ali, não faça isso. Não tem outros deuses que vai dar um trabalho para você. Não faça nenhuma imagem, não adore nada que tem que ver com o Egito. Honra o nome de Deus, honra o sábado. Agora percebam que há 2 mandamentos muito interessantes. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Quebrou esse, os outros 3 vão para o espaço. O outro, honra pai e mãe. E se você não obedecer esse, o primeiro de cada bloco, primeiro dos 4, primeiro dos 6, não honrou pai e mãe, você não, mais nada serve para você, você não vai admitir mais nada. Não vai respeitar mais ninguém, a propriedade alheia, não vai respeitar o casamento, não vai respeitar a verdade, nem os desejos. Controlar os desejos. Por quê? Porque você não está nem aí para isso. Infelizmente, né, as casas não estão trabalhando para que os filhos, né, possam honrar pai e mãe. Havia um desenho, né, uma charge, aqui de um lado os pais, 1960. Os pais diante da professora, olhando para o filho. Tipo assim, professora, pai e mãe, olhando para o filho, dando uma dura nele. Aí, ano 2000 e pouco, está o pai, a mãe e o filho olhando para o professor e apontando. Isso não é respeito. Você não está ajudando nada ao seu filho. Tem que ter leis. Você não pode levar celular na classe? Não leva celular na classe, não. Aí termina aqui, falando sobre que Moisés foi mediador do povo, relâmpagos, etc. Eles entenderam algo sobre isso e disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, nós temos medo de Deus. Porque Deus é muito forte, é muito grande. Aí Moisés diz mais uma vez, a segunda vez que ele diz assim, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde estava Deus. E mais observações. A lei acerca dos altares. Não fareis deuses de prata, de ouro, deuses de ouro para vós. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás holocausto. Então, ele já vai dando mais detalhes sobre as leis cerimoniais. Aqui a lei moral é diferente das leis cerimoniais, nós vamos ver aí. Aí vem uma porção de leis, são morais, servos, esposa, quem tem filho, sobre violência e tal. Não pode ser feito com pedras lavradas, objetos elaborados, não. Deve ser feito de maneira simples. Nem subirá por degrau, vai ser uma pequena subida assim, no meu altar, para que a tua nudez não seja exposta ali. Até esse cuidado, né? Vai subir assim, vendo tudo por baixo. Deus, com detalhes, está dando sua lei acerca dos altares e da lei dos 10 mandamentos, para proteger você. Esse é o caminho que Deus dá. É a proteção. Vamos orar para Ele, pedindo proteção, Pai querido. Nós queremos te agradecer pelas leis, porque através delas nós somos protegidos. E falando em lei espiritual, há um desejo teu para que o nosso coração esteja bem ligado à tua palavra, uma relação, um relacionamento com a tua palavra, para que a gente possa ser transformado à medida de Cristo. Em nome dele te agradecemos. Amém, Senhor. O que vem em sua mente quando ouve a palavra lei? Você pensa em algo positivo ou negativo? Infelizmente, muitas pessoas associam leis com obrigações negativas a serem cumpridas. Tal pensamento equivocado afeta a religião. Muitos não gostam de estudar sobre as leis de Deus, por acharem que elas se referem ao lado ruim da religião. Porém, um detalhe interessante é que a palavra lei no hebraico é Torá,
cuja ideia principal traduz o sentido de ensino ou instrução passado por um pai para um filho. Assim, a lei de Deus não deveria ser associada à imagem de um juiz passando regras para seus súditos, mas com um pai de amor passando instruções maravilhosas para seus filhos amados. Outro detalhe interessante é que em Êxodo 20 não aparece a expressão 10 mandamentos como nós ouvimos com frequência. No hebraico, a expressão é 10 palavras, o que reforça a ideia de ensino de amor e não de regras rígidas. Em resumo, os 10 mandamentos são: primeiro, não ter outros deuses além de Jeová. Segundo, não fazer e nem adorar imagens. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, guardar o dia de sábado. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não roubar. Nono, não falar mentiras contra o próximo. Décimo, não cobiçar. A Bíblia revela que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedras. A primeira pedra continha os mandamentos 1 ao 4, que tratam do nosso amor para com Deus. A segunda pedra continha os mandamentos 5 ao 10, que tratam do nosso amor para com o próximo. Por isso que Jesus falou que o resumo da lei é amar a Deus e ao próximo. Por último, um detalhe muito importante é notar os versos iniciais de Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, a obediência vem somente depois da libertação. Só obedece quem é liberto, não por obrigação, mas por gratidão à liberdade recebida de Deus. Entendeu?